Sobre as previsões, Marquinhos está dizendo que eu errei. Lógico. Na verdade, eu continuo ainda com minha previsão podendo ser 100% correta. O Corinthians é o campeão. Porque eu disse que o Corinthians era o campeão da Copa do Brasil. Sim. E continuo sustentando aqui. O Vasco fez 2 melhores jogos contra o Fluminense. Ok, o Vasco foi bem melhor. Se tem um time que merecia do outro lado dessa semifinal estar na final, foi o Vasco da Gama. O Vasco mudou a chave de uma forma sensacional. Dominou os 2 jogos. Péssimo no Campeonato Brasileiro. Terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, um time desmobilizado, a torcida empurrando na marra o time. Aliás, a torcida do Vasco e do Corinthians estão de parabéns nessa reta final de ano. As duas torcidas. Não, vai ser bonito. Forças da natureza. A gente tem que reconhecer que torcedor do Vasco e do Corinthians, eles fora do normal. Não empurram o time, eles embalam um time até... Já é consulta! É consulta, tem um aí. Deixa eu dizer, Já olha, consulta. fale com a minha assessoria. Sessões de previsão, só falando com a minha assessoria antes. Então, gente, o Vasco da Gama realmente mereceu estar na final, porque vamos observar os 2 jogos. Fluminense, todo mundo, e eu também me enganei, porque o Fluminense fez um melhor campeonato brasileiro, mas aí você vendo, analisando com mais frieza, o Fluminense no Brasileirão, ele conseguiu uma arrancada boa, ele conseguiu vencer seus jogos no Maracanã, terminou o Campeonato Brasileiro com vaga assegurada na Libertadores, diferente do Vasco. O Vasco brigou para não cair. Foi assim durante boa parte do campeonato. E na reta final agora de temporada, faz uma mudança de chave sensacional. O time se mobilizou, o time se entregou, o time correu. Como está jogando bola esse menino aí, Ryan, um menino que tem muito futuro, certamente renovou vai sexto. Ser jogador da Europa rapidinho. A promoção acabou, agora é 80. O Fernando Diniz, ele conseguiu realmente, mais uma vez, revelar um grande talento, que aliás é uma marca no trabalho do Fernando Diniz, né? Potencializar jogadores. Fez isso no São Paulo e Fluminense também. No Fluminense, sempre faz muito bem isso. E está fazendo de novo com esse moleque aí, esse Ryan. 19 anos, muito talento, muita frieza, muita personalidade. Então o Vasco chega forte para a final, mas continua aqui dizendo que o Corinthians, para mim, é o favorito. Não significa que vai ganhar, mas para mim o time é o favorito, porque tem um técnico copeiro. Das últimas 4 edições da Copa do Brasil, ele levou 2. É verdade. Que é o Dorival Júnior. Estrategista. Ponto corrido, ele tem se provado um treinador fraco, não consegue mobilizar a sua equipe durante o ano inteiro. Mas quando muda a chavinha lá para uma Copa do Brasil, uma Libertadores, ele é bom. Ele sabe fazer com que o time dele vença os jogos. Gente, o Cruzeiro era disparado, esse aqui dizia, não, o Cruzeiro é o favorito. É um timaço, não sei o que, digo, Corinthians, Dorival Júnior, a receita está ali para ser campeão. Então, eu acho que vão ser 2 bons jogos. Acho que também o cansaço vai bater muito essa reta final. A gente está vendo, os times têm muita explosão no primeiro tempo. No segundo tempo, todo mundo cai de rendimento. Tem lampejos ali de bom jogo, de bom futebol, mas o desgaste físico no segundo tempo tem atrapalhado todo mundo. Eu acho que o grande destaque dessas semifinais realmente foi o Vasco. O Corinthians, a gente já tinha expectativa. O Cruzeiro, a gente contava que era limitado até as semifinais. O Fluminense não, já vinha... limitado, não. O Cruzeiro era o primeiro grande time das semifinais. Não. Pelo menos para mim, para o Francinito... Não, eu entendo que vocês falam de copeiro, competitividade, mas era o grande time das semifinais. Mas o que me surpreende é, em 2 jogos, o Vasco puxar e resgatar um time que não se viu durante o ano. Não se viu o Vasco jogar nesses 2 últimos jogos da Copa do Brasil como ele jogou agora. Isso é melhores, Marquinhos sabe dizer melhor do que eu. É porque ele está querendo fazer as previsões para o futuro. Eu não estou entendendo aí essa perspectiva aí. Eu não assisti. Você está vendo adiante? É algum efeito especial aí? Eu não assisti todos os jogos do Vasco em 2025, mas certamente esses 2 últimos contra o Fluminense agora, na Copa do Brasil, foram os melhores jogos do Vasco na Copa do Brasil, com certeza. O Vasco... Na temporada, não? Não, na temporada o Vasco fez bons jogos na temporada. Inclusive, eu já critiquei aqui o Fernando Diniz, que ele estava vivendo de lampejos, porque o Vasco teve o jogo contra o Santos, jogo contra o São Paulo. O Vasco teve alguns bons jogos na temporada, só que o problema é que são lampejos. O Vasco fazer 2 bons jogos em sequência, numa competição como a Copa do Brasil, talvez tenha sido o que impressionou. Por que é que eu acho que o Vasco fez é mais incrível, até pegando o gancho do que o Dayton falou?
O Corinthians passou pelo Cruzeiro de uma forma que eu não apostava, mas que a gente imaginava que poderia acontecer, não só falando de futebol, falando de ser copeiro. Você vê com a forma como o Cruzeiro jogou bem ontem, sendo o Cruzeiro que a gente reconhece. Só que o Corinthians era um time malandro, um time que sabe jogar competição, então mesmo quando ele não está melhor, ele sabe fazer o jogo acontecer conforme ele espera que aconteça. O Vasco não. Essa malícia o Vasco não tem. Não, e eu não estou falando, né, disso, eu estou falando é que o Vasco ele não dependeu de uma malícia para poder passar pelo Fluminense. Mas vai precisar o Vasco, agora, deixa viu? eu falar, eu estou falando dentro do que passou, não estou falando do que vai acontecer ainda não. Tá. Eu estou falando que o Vasco, diferente do Corinthians, que ganhou da forma como se esperava, na malandragem, na marra, de um time que é tecnicamente melhor, o Vasco foi tecnicamente melhor que o Fluminense. Não é que o Vasco foi malandro, foi catimbeiro, soube segurar o Fluminense. Não, o Vasco simplesmente jogou mais futebol que o Fluminense os dois jogos. O Cruzeiro ele cai razoavelmente de pé porque ele jogou bola no segundo jogo. O Fluminense não jogou bola contra o Vasco. Eu vou até um pouco mais além disso, Marquinhos. Eu acho que o Vasco teve mais vontade de chegar à final. Claramente o Vasco era um time que se entregou mais, um time que buscou mais a vitória. Ímpeto. Mesmo quando o Vasco esteve atrás no placar, no primeiro jogo e também no segundo, o Vasco jogou. O Vasco buscou. Não deu para empatar ontem, mas no primeiro jogo o Vasco virou. Graças ao Fábio que não empatou. O Vasco virou. Então, o Vasco nunca se conformou com a condição de estar eliminado da Copa do Brasil. Para mim, essa é o ponto-chave deste momento do Vasco. A virada de chave aí, Brasileirão, Copa do Brasil, foi perfeita. E tudo isso também embalado pelo seu torcedor. O torcedor do Vasco está dando mais uma vez um show. E o Vasco está respondendo dentro de campo. Essa sinergia arquibancada, gramada, ela tem funcionado de uma forma fantástica. Isso pode prejudicar o Vasco agora na decisão, porque o primeiro jogo é em São Paulo. Se o Corinthians abre lá uma vantagem boa, morreu Maria Preá, meu amigo. Não tem mais como reverter no Maracanã. Não tem como reverter. Ah, mas aí o Vasco está mostrando que está embalado. Só que vai jogar no jogo da volta, perdendo o primeiro para o Corinthians, vai jogar contra um timão que, como disse o Marquinhos aí, definiu bem. Malandro. Malandro, sabe cozinhar o galo, e não vai jogar em São Januário, né? E tem um treinador que é estrategista para ser copeiro. Então, a final da Copa do Brasil acontece quarta-feira. Dependendo do que acontecer quarta-feira, temos jogo ou não. Eu não sou vidente, eu não sou pai Monturil, não, mas é assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Vai golear. Não. Não, você está dizendo dizendo que a decisão é quarta-feira. Cancela o jogo do Maracanã, é quarta-feira a decisão. Não precisa ser o segundo jogo. Quarta-feira a decisão. Dependendo do que acontecer, se o Vasco não sair vivo de lá do Maracanã, tchau, tchau e bênção. Domingo que vem não vai ter jogo. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a decisão é quarta-feira. Sendo que o Corinthians, para mim, é favorito para vencer quarta-feira e ser... São dois jogos. Eu não tô dizendo, eu não acho que o Corinthians vai colocar uma variação salástica no Vasco, mesmo que vença, mas assim, a não ser que seja uma goleada muito grande, assim, que eu acho que não vai acontecer, tem segundo jogo, é 180 minutos, o time que sai na frente, o outro pode correr atrás. O Cruzeiro dominou o Corinthians no segundo jogo, mesmo fazendo um jogo ruim em casa. Até onde estava 2-0 pro Cruzeiro. Dominou o primeiro tempo, até onde estava 2-0. O segundo tempo foi todo o Corinthians. No 2-0, o Cruzeiro ainda tinha o controle da partida. Tomou aquele gol besta na falha do Casca, para mim catou borboleta. Ali ele acendeu um Corinthians, e times como o Corinthians de massa, se você acender eles em casa, aí é loucura. Então, assim, acontece o segundo jogo, a gente acha que tudo já acabou. Não, tem a segunda partida, tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho assim. Obviamente que sim, a gente está falando aqui na Arena Itaquera, se tiver a vitória, como você está dizendo, do Corinthians por mais de 2 gols, morreu. A missão do Vasco se torna muito complicada. Porque virar 2 gols é complicado. Isso não vale só para Corinthians e Vasco, não, gente. Não. O time larga, ganha 3-0 na frente. Não, você viu aí Corinthians e Cruzeiro deu bobeira. Isso. Mas ele tá falando de golear, não tô falando 2 gols de diferença. Aí não é só Corinthians e Vasco, não. Vamos justificar, então, melhor, porque que se o Corinthians abrir 2 gols de vantagem, para mim ele já é campeão no domingo. Porque a pressão por título está maior pro lado de quem? Lógico. Do Vasco. Gente, o Vasco ganhou o último título nacional em 2011.
Lá se vão 14 anos. 14 anos. Mas Então, o Corinthians também não a tá brincando com o pressão título, não. É muito grande. 2017, tá melhor um pouquinho, né? Tá O último brincando título com o nacional título, do não. Corinthians. Mas, 8 anos. Mas é mais pressão pro lado do Vasco. Você não reconhece que o Vasco é o time mais Eu reconheço pressionado? que 8 é diferente de 14, lógico que eu reconheço. Mas o Corinthians também não tá nessa moleza de não precisa ganhar títulos, não. Não, o Corinthians vive uma precisa. crise econômica que ele precisa de conquistas Claro. também. É porque ele vestiu a Você camisa não do tá em Corinthians. crise, não? Ele vestiu a camisa do Corinthians Desde e malandramente, sempre. o Francisco, Desde sempre. o Francisco, malandramente, porque ele vestiu a camisa do Corinthians, ele tá querendo jogar uma pressão só pro outro lado. A pressão tá dos dois lados, a pressão não tá só do lado do Vasco, não. O Vasco é pressionado pelo resultado adverso dos últimos anos e o Corinthians também é, pelo investimento financeiro que fez, comprou quem nem podia pagar. O Corinthians também tá muito pressionado a ganhar O esse Corinthians título. tá- E até por esse favoritismo que o Bonitinho aqui tá falando. Então isso também é uma pressão do Corinthians. O pai Montoril, ele Vocês tá, não estão ele precisando tá de dinheiro, não, nem esquecendo Corinthians e isso. nem Pois Vasco. Vou chegar nisso. O pai Montoril está dizendo aqui que o Corinthians não precisa de... O Corinthians está igual o Vasco, necessitando também de título. O Corinthians hoje é um desastre administrativo, Financeiro. um time endividado, um time que está todo dia nas páginas policiais. Será que esse time não está pressionado também, não? Por título? Lógico que tá. Claro, óbvio que está. Assim como o Vasco tem uma situação financeira ruim, vem de longos e longos anos sem ganhar nada, todos os dois chegam pressionados. Só que o Corinthians é um time mais acostumado nos últimos anos a decidir, a um time mais experiente ali, que pode, numa situação dramática de final de Copa do Brasil, ele ter mais cabeça para suportar e ganhar essa final. Concordo. O Corinthians ele tem uma vantagem, o Corinthians está mais acostumado a momentos decisivos nos últimos anos do que o Vasco. Mesmo que ele perdeu, como por exemplo a final que ele perdeu da Copa do Brasil para o Flamengo, mas ele está mais acostumado a momentos decisivos nos últimos anos do que o Vasco. O Vasco, como teve fora dos holofotes nos últimos anos, o Vasco desacostumou a isso. E esse elenco não está tão passado na casca do alho como é o elenco do Corinthians. Então, isso é um ponto a favor do Corinthians. E a gente não sabe como vai ser esse Vasco na final. Foi muito bom na semifinal. Mas eu quero que o favoritismo fique do lado de lá dele. Certeza que o Tá Vasco ótimo. vai corresponder na final? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer o Vasco vai passar por cima do O Corinthians Corinthians? é o favorito. Não é, não vai, não tem certeza. Não dá pra gente cravar nada. Nem que o Corinthians vai também massacrar, vai amassar o Vasco. Também não temos. Só que Corinthians, se for pra gente apontar aqui, pelo menos eu acho assim, um favorito, a favorito Corinthians. Antes de palpites, que é porque o povo quer palpite, viu? O povo agora quer pegar. Esse é o pessoal das bets aí. Pessoal rápido, não brinca com isso, não, que eu tenho medo de Polícia Federal batendo na minha porta. Que história é essa que tu tá acertando pelcado de jogo? Hein? Bicho, tem um dos comentários no meu Instagram que diz assim: tá na hora da PF investigar esses videntes que ficam falando. Meu Deus do céu, daqui a pouco os homens estão batendo na minha porta. Ei, cara, pois tu tá bem, porque a Corte Celestial, a Polícia Federal, as bets e os torcedores, você tá bem, mas viu? antes E os da- evangélicos também. Antes da gente se comprometer com palpites, eu preciso falar. O Franzito já falou, mas eu também quero falar. A gente precisa falar do que é o Ryan. Acho que as pessoas não estão tendo a proporção exata do que é aquele garoto de 19 anos que assume o protagonismo de uma forma absurda e não sente a pressão. Você vê o lance do pênalti, que ele bate o pênalti muito bem, faz o gol, e nem existe aquela reação de desabafo, não. É uma relação tranquila. Eu acho que pro Fluminense é uma cena de filme de terror. Ele olha assim, Daito. Aquele olhar malandro, assim. Aquele olha assim. Ele olha assim, ele faz o pênalti. Aquela frieza dele ao fazer o gol, aquele sorriso pro torcedor do Tricolor dizendo assim: eu fiz de novo. Dá benção pro pai. E tudo isso Aquele aí- moleque é frio de uma maneira que não dá pra imaginar um jogador de 19 anos tendo essa cabeça, essa personalidade. O Ryan, ele não é só um jogador talentoso. O Ryan, ele tem aquilo roxo. Ele tem personalidade pra caramba pra jogar futebol. Tem muito- E é por isso que ele vai explodir no futebol Tem mundial. muito talento, muito Não mérito. precisa ser evidente pra prever Verdade. isso. Tem- O Ryan vai explodir no futebol Tem mundial. muito talento, mas tem muito mérito do Fernando Diniz, né? Lógico. Que é um Tanto treinador que que- sabe potencializar jogadores. A gente viu isso no São Paulo, viu no Fluminense. John Sim. Arias não era aquele jogador que se É tornou verdade. com o Diniz quando era treinador do Próprio Fluminense. André. Falando- André também, o volante que hoje está lá falando na do Premier Ryan. League. Então o Fernando Diniz tem muito mérito nisso aí. Tanto que a preocupação em cima desse menino já de início é tanta que na sexta-feira, antes do jogo de volta, o Vasco já renovou o contrato dele. 80, né?
era 40, agora é 70, 80 milhões de euros. A multa rescisória. Quem não aproveitou a Black Friday de novembro, agora ficou mais caro. Agora, não aproveitaram, agora ficou mais caro. só para a gente arrematar, a gente vai passar para o próximo tema. E os palpites aí, antes de te mudar. Essa Copa do Brasil, essa final, tem algo interessante, né? 2 treinadores, os últimos treinadores... Vencedores. Não, que passaram pela seleção brasileira antes do Ancelotti, estão tentando se reinventar, estão tentando aí encontrar novos caminhos para seguir nas suas trajetórias profissionais. É bastante interessante. É mais uma pimentinha aí nessa grande final de Copa do Brasil. Vamos para mais uma conquista. Diniz e Dorival de um lado. E vamos para mais uma conquista do ano por técnico brasileiro, como o Felipe Luiz já vem fazendo no Flamengo. O campeão da Copa do Brasil também será um técnico brasileiro. Não é xenofobia. E da Libertadores também, do Mundial de Clubes. Não é xenofobia, não estou endossando o discurso de Oswaldo de Oliveira. Escutou não, viu, Osteta? Eu falei aí, ele passou batido, né? Citei o nome dele. Não é fazendo xenofobia, como fez Oswaldo de Oliveira, como fez aquela turma lá. Não é sobre isso. É sobre a gente também não achar que tudo que é de bom só é o que vem de fora. É bacana o intercâmbio com os técnicos brasileiros, mas os técnicos nacionais... É bacana o intercâmbio com os técnicos estrangeiros, mas os técnicos brasileiros ainda têm lenha para queimar. E esse ano de 2025, com o multicampeão Felipe Luiz e agora com o campeão da Copa do Brasil, que também será um brasileiro, mostra isso. Bora para os palpites, se a gente falar do Flamengo? Bora lá, vai lá. Tá doido para falar do Flamengo? Primeiro jogo, quarta-feira, na Neoquímica Arena, 2-0 Corinthians. Jogo da volta, 1-1, Corinthians campeão. Eu não vou falar do jogo da volta ainda, só vou falar do jogo da ida. Eu já vou logo cravando. Porque eu vou gravar no final da semana para falar do jogo da volta. Então eu só vou falar do jogo da ida. Eu acho que é terreno muito hostil para o Vasco. Eu acho que o Vasco vai ter uma noite muito complicada na Arena, na quarta-feira. Eu acho que o Vasco só tem que voltar vivo de lá. Eu acredito ou num empate ou numa vitória por um gol de diferença do Corinthians. Tá otimista. Ou no empate ou numa vitória por um gol de diferença do Corinthians. Eu acho que o Vasco não traz muita coisa de São Paulo. Ele tem que voltar vivo de lá. Eu acho que empate também, a decisão vai para São Januário, que também vai para os pênaltis. Maracanã. Aliás, Maracanã. Vai para os pênaltis também. Lá para quinta, sexta-feira eu falo do que eu espero do jogo. Então vai ter empate nos 2 jogos. Eu acho que vai ser 2 jogos bem equilibrados. E a decisão vai para os pênaltis. O Corinthians leva mais vantagem, tem um super goleiro, né? Aí o Vasco sabe quantos pênaltis? Só em Copa do Brasil o Léo Jardim já pegou. Só em Copa do Brasil, só que ele não tinha no gol do outro lado o Hugo Souza. Beleza, então por que tu enche a boca para dizer que o Corinthians leva vantagem? Não, isso o Léo Jardim... Se for para os pênaltis, eu acho que nem vai. Não, é porque o Francisco quer desmerecer o Vasco. Não, em pênalti, acabei de elogiar muito aqui o Vasco. Em pênalti, o Léo Jardim tem um aproveitamento melhor do que do Hugo. Em pênalti ele contra tem... o ABC, contra o América de Natal... Não interessa, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Bora botar o nível de batedores, eleva o nível dos batedores para ver se ele tem essa bola toda. Quer desmerecer tudo que é do Vasco. Não, o Léo Jardim tem um aproveitamento melhor do que o do Hugo. Bom goleiro, muito bom goleiro. É porque a imprensa paulista puxa mais o saco do Hugo. Na hora da defesa dos pênaltis, quem é melhor é o Hugo Souza. Pra mim, o Léo Jardim, desculpa, o Léo Jardim pra mim é mais pegador de pênalti. Bebe um pouquinho de água aí, vai. Bebe água aí. Mas eu espero que não chegue a esse ponto. Também acho que nem vai precisar chegar. Esse ponto, porque nem vai chegar. Meu coração nem não vai aguenta. chegar. Nem vai chegar. Vai beber.